Você se considera uma pessoa inteligente? Se a resposta for sim, por quê? Se a resposta for não, por quê? Deixa aí nos comentários que eu quero ver. De qualquer forma, fica aí até o final do vídeo e talvez eu consiga mudar a sua opinião sobre isso. E já deixo logo de cara um desafio. Quem das crianças do Castelo Rá-Tim-Bum era a criança mais inteligente, a mais sábia? Olá, senhoras e senhores, eu sou o Pedro Costa e esse é o primeiro vídeo do canal Sem Ciência. Mas por que o canal tem esse nome? Calma que você já vai entender, mas antes disso, vamos falar um pouco sobre inteligência. O que é ser inteligente? Esses dias para trás, teve uma pessoa que falou que eu era inteligente. Por que eles acham isso? Pesquisando um pouco sobre o que é ciência, eu me deparei com um tal de Sócrates. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre ele. Eu acho que pelo menos uma frase dele você já pelo menos ouviu falar. É a frase "só sei que nada sei". Esse cara, ele era considerado o mais sábio da sua época. E por que ele era considerado isso, sendo que ele falava que não sabia de nada? Isso é porque na época tinha várias pessoas que se diziam sábias, que eram professores, eram artistas, políticos, se diziam sábios porque decoravam algumas informações, só que na verdade eles não sabiam muito bem do que falavam, não sabiam tanto do assunto. Porque quando Sócrates ia questionar eles sobre o assunto que eles sabiam, eles começavam a se perder, se enrolar em algumas coisas, e na verdade Sócrates viu que eles não sabiam muito e era mais informações decoradas. E isso não é inteligência. Eu estava conversando esse tempo atrás com um amigo de trabalho, o senhor Antônio, o vulgo baixinho. Esse cara, numa conversa que nós estávamos tendo, ele se julgou não ser talvez muito inteligente. Só que esse cara, tudo que você pedir para ele, desde instalar uma tomada até construir uma casa, o cara sabe fazer e ele pega e faz. Então ele sabe fazer de quase tudo manual e coisas que se eu pegar para fazer eu arranco um dedo fora, não sei. E eu tava pensando, falei, pô, mas você sabe fazer muita coisa. Você é um cara muito inteligente. Ah, mas eu não sei sobre ciência. Ah, eu não sei sobre matemática. Tá, e eu não sei soldar. E o que define a inteligência? Quem é mais inteligente? Eu ou ele? Quem é mais inteligente, Sana? Ele? Por que ele? Que ele sabe fazer mais coisa que você, né, tio? Mas eu sei fazer um monte de coisa também. Ixi, o que eu sei? Eu sei tocar violão. Ele sabe construir casa. A resposta é depende. Depende do assunto. Se for sobre manutenção, ele é muito inteligente, muito mais inteligente do que eu. Se for sobre matemática, talvez eu seja mais inteligente. Eu acho até que eu sei um pouco mais de matemática do que ele. Porém, são áreas diferentes do conhecimento. Teve um cara chamado Howard Gardner. Ele dividiu a inteligência em 9 tipos. Você pode ter um tipo de inteligência ou pode ter vários tipos de inteligência. Vou ir bem rápido porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. A primeira inteligência é a inteligência linguística, que as pessoas têm mais facilidade para conversar, a pessoa escreve bem. Isso é a inteligência linguística, em resumo. A segunda inteligência é a inteligência lógico-matemática. E eu acho que eu tenho um pouquinho dessa inteligência aí. Tem pessoas que odeiam matemática, mas vamos lá. Talvez com esse canal aqui você consiga se familiarizar um pouquinho mais com ela. Essa inteligência é daquelas pessoas da área das exatas que consegue resolver problemas mais fácil, fazer cálculos e, em resumo, é isso. A terceira inteligência é a inteligência espacial. Aquela que a pessoa consegue visualizar e tem uma imaginação melhor para coisas, objetos em 3D, imagina e consegue até reproduzir. Isso vai de arquiteto, design e etc. Quarta inteligência, a inteligência motora. Eu acho que eu me encaixo um pouco nesse perfil que, para quem não me conhece, eu sou ex-atleta e eu ainda jogo uma bolinha e tal, eu era lutador de boxe. Essa inteligência motora é aquilo que a pessoa consegue fazer exercício mais facilmente, consegue praticar vários esportes. Normalmente eu consigo praticar quase todos os esportes, eu me dou bem. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Não que eu seja o Ronaldinho Gaúcho de todos os esportes, não. Eu posso não ser o melhor, mas eu consigo fazer aquilo com facilidade. A quinta inteligência é a inteligência musical. E o nome já dá a entender que é aqueles que entendem mais de música, têm mais facilidade. Eu até gosto de música, mas eu não sei se eu tenho essa inteligência.
Não sei se eu sou tão bom nisso. A sexta inteligência é a inteligência interpessoal. Aquela que a pessoa consegue se comunicar melhor. Isso é mais voltado para talvez professores, políticos. São pessoas que se colocam mais no lugar do próximo. Não sei se político se encaixa nisso. Mas são pessoas que têm empatia e fazem facilmente amizades. A sétima inteligência é a inteligência intrapessoal. Aquela que a pessoa se dá bem consigo mesma. Aquela que a pessoa é mais equilibrada, tem mais calma, paciência, sabe agir melhor em situações difíceis. A oitava inteligência é a inteligência naturalista, daqueles que gostam mais da natureza, gostam de animais. Isso é uma inteligência. E a nona inteligência é a inteligência existencial. São aquelas pessoas que pensam bastante na vida, como surgimos, para onde vamos. São essas pessoas mais filosóficas. E aí, em qual dessas inteligências você se encaixa? Talvez me definiram como inteligente porque eu decorei alguma informação, eu passei algum dado. Isso não é sinônimo de inteligência, apenas a pessoa decorou alguma coisa. Eu vejo esse problema muito nas escolas hoje, preocupam muito em passar a teoria, em escrever. Eles falam que você está aprendendo, mas na verdade você está apenas decorando um monte de informação para você fazer a prova e para você passar de ano. Mas não, esse não é o objetivo da escola. O objetivo da escola é você entender a matéria, é você aprender sobre aquilo e não fazer provas. Um exemplo é na matemática, uma coisa simples, que a maioria das pessoas que acham que sabe, na verdade não sabe. Uma coisa básica, por que quando você pega um número e passa para o outro lado da equação, por que ele muda de sinal? Se ele era mais, ele passa menos, se ele era menos, passa mais. As pessoas que eu perguntei, nenhuma soube responder. E essas pessoas diziam que sabiam sobre a equação. Na verdade, tinha decorado apenas como aplica a fórmula. Eu achava que sabia, mas na verdade não sabe. E se você não sabe, calma. Isso não é um bicho de 7 cabeças, é fácil de entender. E fique tranquilo também que quase ninguém sabe. Quando eu era criança, eu lembro que eu estava começando a estudar um pouquinho sobre música e eu comecei a conversar com pessoas que entendiam muito mais do que eu e na verdade eu não sabia nada. E essas pessoas eu via que sabia tocar tudo e quase tudo que você perguntava sobre música ele sabia responder, então a pessoa para mim dominava e sabia tudo. E quando eu perguntava para essa pessoa quanto ela sabia de música, a pessoa falava: não sei. Pô, na verdade eu não sei nada. Eu sei só o básico e tem muito que aprender ainda. Na época, eu achava que ele falava: pô, não precisa dar de humilde assim, pô, vamos lá, você manja. Só que daí, com o passar do tempo, quando eu comecei a entender um pouquinho mais da música, eu percebi que, na verdade, essas pessoas estavam sendo sinceras e reais, porque elas realmente conhecem a grandeza, a beleza que é a música. Ao reconhecer que elas, na verdade, não sabiam muito, elas estavam sendo sinceras e reconhecendo que elas não sabiam de tudo. Voltando para Sócrates, sábio é aquele que reconhece os limites da própria ignorância. Ou seja, inteligente é aquele cara que reconhece que ele não sabe de nada. Mas então eu sou inteligente, porque eu não sei de nada. Tá bom. Calma aí, Isabela, não é bem assim. Se você quer ser sábio, inteligente igual Sócrates, que dizia que não sabia de nada, você, assim como ele, tem que ter curiosidade e, a partir da sua dúvida, ir atrás para conhecer sobre o assunto e passar a ter conhecimento, passar a ter ciência sobre o assunto. Tá bom, mas por que o canal tem esse nome? Vamos lá. Primeiro nós temos que entender o que é ciência. Ciência está relacionado ao nosso conhecimento, nós sabermos sobre algo. Eu vou dar um exemplo para vocês. E na edição eu vou trocar a palavra ciência por conhecimento, saber, algo do tipo. Se você se inscrever nesse canal, eu tenho ciência de que você vai passar a ter muito mais ciência das coisas. Então, como Sócrates já dizia que sábio é aquele que reconhece os limites da própria ignorância, inteligente é aquele que reconhece que não sabe, ao contrário daqueles que acham que sabe de tudo e, na verdade, não sabe de nada. Você tem que reconhecer primeiro que você não tem ciência, você não tem conhecimento, para você assim poder adquirir mais conhecimento. Daí vem o nome do canal, Sem Ciência. Ah, agora eu entendi!
Esse canal é para você que tem sede por mais conhecimento, para você que está estudando para algum concurso ou alguma prova, para você que quer ganhar naqueles joguinhos de perguntas e respostas, ou para mim o mais legal, você simplesmente ter conhecimento, conhecer, saber das coisas e conseguir falar sobre várias coisas. Imagina numa roda de conversa, você ali sabendo conversar com todo mundo sobre qualquer assunto. Isso pode até te ajudar muito com aquele seu crush. Que verdade, que menino? É Você tem 10 anos? Ele quem? Meu amigo. Isabela, vou te quebrar, Isabela. E como vocês acham que eu conquistei a Pietra? É lógico que a minha beleza ajudou muito, né? Tá certo, Você me respeita, Isabela. Ó, presta atenção nisso. Estudos comprovam que quem é inscrito nesse canal automaticamente já ganha 3 pontos de QI. Automaticamente, assim, ó, só de apertar no botão já ganha os pontos. Verdade. Tá em confia.com. Nesse canal nós tentaremos falar sobre diversas áreas do conhecimento, história, matemática, ciência, geografia, música, só que de uma forma mais legal, não para você estudar para uma prova, talvez sim, mas não preocupado com isso, para você simplesmente saber das coisas, para você passar a ter mais ciência. Nós tentaremos abordar esses assuntos de uma forma mais descontraída, mais legal, para a gente aprender mais, não por obrigação, e sim porque é legal. E no começo do vídeo eu deixei um desafio. Quem das crianças do Castelo Rá-Tim-Bum era a criança mais sábia, a mais inteligente? Para mim, a mais inteligente era o Zequinha. Aquela criança que toda vez ele sempre tinha muitas dúvidas e ele sempre perguntava. Por quê? E os mais velhos, sem paciência, sempre respondiam. Porque sim, Zequinha! Ou seja, o Zequinha, ele tinha curiosidade, ele queria saber mais das coisas. Enquanto os mais velhos, quando não sabiam dar a resposta, eles simplesmente, porque sim. Então, se você é uma pessoa curiosa, assim como o Zequinha, e quer saber mais das coisas, se inscreva no canal. E aproveita e ative o sininho para receber notificação quando eu mandar algum vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, deixa o like lá, ajuda nós. Se não gostou, deixa o like, né? Fazer o quê? Graça e paz. Do nada. Coloca aí no comentário algum assunto que você tem curiosidade, quer saber mais, alguma dúvida, que a gente pode fazer um vídeo no futuro. Como eu me despeço? Tchau, galerinha do meu canal. Você sabe que você tem que ter um negócio pra acabar e um negócio pra começar. Que negócio? Seu mesmo. Tipo, primeiro você tem que dar nome pros seus fãs. Tem gente que chama de galerinha, tem gente que chama de mote. Como? Mote. Mote? Tem. E a sua entrada e o seu tchau tem que ser sempre o mesmo. Tchau, galerinha. Não, tchau, galerinha, que infantilidade, tio. Na cidade você já é marmanjo. Tchau, seus burros. Aí, tio, você tem que falar tchau de um jeito bem específico, sabe? Um jeito bom de falar tchau. Tchau.